Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que hoje vai falar de um assunto transformador. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Priscila Lanzillotta, ela que é fisioterapeuta pediátrica e vai falar um pouquinho da transformação pessoal. Tudo bem, Pri? Aqui! Seja muito bem-vinda, como vai? Tá tudo ótimo. Assim tudo que a gente trata os nossos convidados. Aqui, então, Entre Laços e Nós, deixa o local. Aqui. E a gente conversa também com a nossa dupla dinâmica aqui, doutora Júlia Obadia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Oi, gente! É aqui! É aqui, no Entre Laços e Nós. E a doutora Maite Varela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Pri. Obrigada por ter aceito o convite. Bem-vinda a essa loucura nossa. Muito obrigada. Daqui a pouco você acostuma. É uma loucura sadia, pode ficar tranquila. A pessoa fica do lado com esse olhar, né, de tipo discriminatório, mas doutora, a gente tá todo mundo aqui bem. Aonde foi que elas me convenceram? Ontem. Não fala assim. Todo mundo tem essa certa antecipação. É igual pra todo mundo. A gente grava a cada 15 dias. No susto, né? A gente grava a cada 15 dias, mas a gente só lembra que a gente precisa convidar alguém um ou 2 dias antes. E já que a gente está falando de susto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua transformação. Foi um susto ou foi um processo lento? Não, foi um processo lento. Né? Eu precisei me aceitar, né, primeiro. Então, posso falar? Pode, explica, na verdade, qual é esse processo, okay. Do que você vai falar pra gente. Vou falar um pouquinho de como eu mudei, né, a minha vida, uma vida que eu tinha há 2 anos atrás e como as coisas foram caminhando até o ponto que está hoje, né, tanto no físico quanto no emocional. Eu, há 3 anos, passei por uma perda muito grande na fase do Covid, então eu perdi o meu pai, minha irmã e os meus 2 tios. E eu já estava, assim, acima do peso, né, nessa época, e aí depois com o emocional muito afetado, porque... E foi tipo em um mês, né? Foi meu pai 19 de janeiro, minha irmã 27 de janeiro, 8 dias depois. Aí meu tio, irmão do meu pai, 10 dias depois, já 4 de fevereiro, e depois em maio minha tia, irmã do meu pai. Então, assim, foi tudo muito... E assim, na minha família era eu, minha filha, eu sou separada, então eu e minha filha morando num apartamento no mesmo prédio dos meus pais, e o meu pai, minha irmã e minha mãe morando num outro apartamento nesse mesmo prédio. Então a minha mãe ficou sozinha, e a gente estava na pandemia, e eu tendo que resolver tudo, cuidar da minha mãe. E o pai moravam no mesmo apartamento? No mesmo apartamento. Não dela. E minha irmã também. Eram os 3. Minha irmã Os 3 moravam numa anos. casa, num apartamento do mesmo E eu morava no mesmo prédio com a minha filha sozinha. E quando eu me separei, eu fui morar lá. E aí eu me vi numa situação assim, preciso cuidar de tudo, cuidar da minha mãe que ficou sozinha, então não tive luto, não tive nada, não tive como pensar em nada. Então eu meio que engoli todas as minhas emoções mesmo, cuidei totalmente do meu corpo. Sempre num modo sobrevivência, né, Pri? Foi. Eu acho. Porque, na verdade, comer, quando a gente come em excesso, a gente está suprindo alguma... Foi. Eu acho que a minha única felicidade era quando eu podia sentar e comer e, tipo, pensar em nada, era o seu momento de prazer. Então eu abri um chocolate, alguma coisa, tipo, comfort food total, né? E fui me esquecendo. Atividade física nem tempo tinha. Aí me vi numa situação de ter que vender carro, vender não sei o quê, em meio a explicar para minha filha tudo o que tinha acontecido, porque ela era super agarrada com a minha irmã, com a tia, e a minha mãe sofrendo horrores, e eu tendo que ficar firme. Então, assim, eu não jogo a culpa em tudo que aconteceu, porque eu já vinha com o sobrepeso. Mas isso me destruiu emocionalmente demais, e assim, nessa brincadeira eu ganhei quase
15 quilos. Então, isso te tira totalmente a força de querer vencer o sobrepeso anterior, porque dane-se, né? A hora que todo mundo vai... Sim, Você não vai pensar nisso, você vai pensar que você quer aquele momento de prazer para tentar ser pôr a dor. Eu não, em nenhum momento eu pensei, agora eu preciso me cuidar. Não, eu só pensava em cuidar deles e continuar vivendo, que eu tinha que trabalhar e cuidar deles, mudar daquele apartamento, porque a minha mãe não conseguia ficar mais lá, né? Na verdade, ela queria ficar, mas não conseguia, muita lembrança. Então, eu tinha que vender aquele apartamento, entregar o meu e comprar um novo. Você só fazia, você entrou no modo de fazer. Eu só fazia. Quando eu cheguei em dezembro, que eu vi que eu já tinha mudado de casa, vendido o carro, vendido não sei o quê, sem nem sabia como, né? Eu falei, gente, e aí? O que eu faço agora? E eu? E aí, falar, quem sou eu, né? Onde eu tô? Em que momento, Priscila, você teve esse start de olhar para você, entender que você precisava se cuidar e aí, imagino eu, que começou a sua transformação? Sim. Aí foi isso, depois chegou no fim do ano, que aí a gente já tinha mudado quase de um ano apartamento, depois, então. Eu já tinha pego minha mãe, a gente tinha ido pra uma casa nós três juntas, eu, minha filha e ela, que eu falei, cara, agora eu preciso, olha isso. E eu vestia minhas roupas e eu sempre fui vaidosa, assim, de gostar de me arrumar e tal, mas olhava e falava, gente, nada serve, nada fica bom. E aí eu falei, gente, olha isso, onde eu cheguei e o que eu faço agora? E aí foi o segundo processo, que foi me aceitar daquele jeito, entre aspas. Num novo corpo, né? Num novo corpo, com uma nova maturidade, porque assim, meu pai fazia tudo, e aí eu tive que fazer tudo. E aí, uma nova cabeça, e pensar, ok, você já fez tudo por todo mundo, agora faça alguma coisa por você. E aí eu comecei a pensar no que eu podia fazer. Nisso eu conversei com um amigo meu, que era bariátrico, é bariátrico, né? E aí ele falou... E aí, o que aconteceu? Nesse processo eu ganhei nunca fui hipertensa, mas nesse processo eu ganhei uma hipertensão. E eu sou asmática. E aí começou a degringolar demais. Eu comecei a achar que aquilo estava demais para mim, tomando muito remédio. Porque saiu da esfera estética e foi pra questão saúde, Sim. Né? Aí eu cheguei para ele e falei, André, pelo amor de Deus, cara, me dá um caminho. O que rola? Como é que é? Eu tenho medo de morrer, eu falei pra ele. Nunca vou me esquecer de eu falar isso. E ele olhar pra mim e falar assim, agora, do jeito que você tá, você não tem medo de morrer? Aí eu falei... Você estava falando em relação à cirurgia, que você tinha medo de morrer na cirurgia. Eu tinha medo de morrer na cirurgia. Eu falei, e aí? Eu tenho medo de morrer, fazer a cirurgia. Ele falou, cara, e agora? Porque eu sou professora universitária, então várias vezes eu chegava lá no ambulatório da galera da cardio, falava, gente, alguém mede minha pressão? E assim, eu tomando o remédio 17/10. Gente. E eles falavam, cara, não tá controlando, teus remédios não estão controlando. E eu sabia que era da obesidade, sim, mas eu também sabia que era do emocional. Mas você precisava de um pontapé. Mas eu precisava de alguma coisa. Só que aí ele falou, ó, vai ali, vai no médico, não sei o que, conversa com ele. Aí começou, tipo, mas será? Eu fui arrastando isso até junho de 2020, hoje está 24, 22. Aí chegou junho, que aí eu já tinha ganho mais peso ainda, com 109 quilos. E eu sou pequena, sou baixa, e ele falou, Pri, esse meu amigo falou, cara, vai, né? Aí eu, da faculdade mesmo, conversando com ele, liguei, agendei para ir num cirurgião, Dr. Michel Bastoli. Aí... Alguém te ajudou, te impulsionou nisso? Porque é uma decisão difícil, né? Assim, você imagina você tá contando toda a sua trajetória e você pensa assim, tecnicamente, toda a responsabilidade caiu sobre você. Você tem que cuidar da sua filha, você tem que ajudar sua mãe, não tem mais, entre aspas, rede de apoio com quem contar. Então, assim, não dá para fazer uma ação errada. Né? Você não pode estar um passo errado. Isso mesmo, né? Você tinha alguém que te impulsionou a fazer, vai, porque esse é o caminho certo. Eu tive esse amigo que me empurrou mesmo. E eu falava com a minha mãe. Ele é anestesista? Quase ele marcou. E a minha mãe também, ela falava, vai dar tudo certo, não sei o quê. Mas eu pensava justamente nisso, cara, e se der ruim? Se der alguma coisa errada? Como é que fica minha filha?
né? E a minha mãe, né? Já que você falou, já estava errado, você já não estava bem. Só que essa frase dele ecoou muito pra mim, tipo assim, agora, do jeito que você tá, você não tem medo de morrer? E quem trabalha com saúde sabe, se você tem um infarto, um AVC com a idade que eu tenho 42 anos, cara, é papum, né? E dificilmente eu ia sair numa boa dessa. Então, aí quando foi junho, eu marquei, aí começou o meu processo, né, da bariátrica mesmo, e eu me operei em outubro de 2022. E é um processo mesmo, você fala. Longo, né? É um processo longo e eu acho de entendimento, assim, sabe? Aceitação, entendimento de que você precisa, de que você está doente. Eu estava doente e eu tinha comorbidade. Então, assim, além de eu ter o IMC para cirurgia, eu tinha as comorbidades, porque há alguns anos atrás eu já tinha pensado em fazer, mas eu não tinha comorbidade e o plano não pagava, e aí tinha um monte de coisas e não sei o que, não sei o que. Então, assim, dessa vez, com a hipertensão, foi muito rápido. É que eu precisava dos laudos, né, do pneumo, do cardio, da nutricionista e da psicóloga. Sabe uma coisa que uma vez a mãe de uma amiga minha fez uma bariátrica, mas isso, sei lá, uns 20 anos atrás, né? Outro tipo de cirurgia, inclusive. E me marcou que ela falou que no final das contas a mãe dela faleceu, mas não da cirurgia, do processo mesmo. Ela era muito deprimida. E ela falou que depois da bariátrica, ela foi obesa a vida inteira. Ela não conseguia se reconhecer no espelho. E isso sempre me marca, assim, em processos de obesidade, na hora que a pessoa emagrece, porque é muito mais rápido do que o processo nem de medicamentoso, né, de reeducação alimentar. E eu fiquei super marcada, e é uma coisa que eu entendo zero, e aí você falando isso me veio essa história, assim, como que é você se reconhecer, porque em quanto tempo você perdeu esse peso, assim? Você perde Quantos quilos? 45 quilos. Amanda, fez ontem isso. Gente. 45 quilos em um ano eu perdi, né? Agora eu tô mantendo, assim, às vezes cai um pouco mais, tal. Mas tô, assim, essa coisa de se reconhecer, eu passei também. Porque, na verdade, assim, você compra uma roupa, e aí você compra GG, 3G, né? Aí você vai comprar uma roupa e você não fala M, né? Falava G. Aí vinha a roupa, eu botava e falava, ué, tá largo. Eu não me via magra ainda, entendeu? E eu não me vejo ainda magra. Então, assim, eu me vejo ainda, não como era antes, mas me vejo menos. Mas aí, quando eu visto que nem esses dias, eu vesti uma calça 40. Eu fiz assim, 40? Moça, mas é 40? Esse 40 é grande? Aí ela falou, não, é um 40 normal mesmo, 40. Eu falei, então eu tô vestindo 40 mesmo, 40. Isso é engraçado, né? Tem certeza. Não, e eu quase chorei. Eu falei pra ela, quantas calças tem dessa? De cada cor. Quantas calças tem dessa? Vou levar todas. Tipo assim, é muito louco, né? Mas porque assim, tem a estética, mas tem aquela vitória emocional do tipo assim, cara, eu venci aquilo que me colocava numa caixa, assim, sabe? De vergonha, eu comprava umas roupas muito largas pra esconder. Se fosse uma coisa que ia ter pessoas assim, né, fitness, eu não ia. E agora tá toda pedalando. Agora eu tiro a blusa de top. Mas eu acho que exatamente isso, né? Essa transformação, sim, ela sempre é de dentro para fora. E vai além do peso mesmo. É que quando é só de fora para dentro, eu acho que frita a cabeça, não acompanha. E a pessoa volta. Tu pode ver que, assim, eu conheço vários bariátricos que voltaram no peso. Porque esse processo que a Pri viveu, né? Fiquei pensando nessa questão do luto. E eu lembro muita gente conversando sobre o luto, eu te contando do meu luto, antes de você perder, né? A sua irmã. E é muito engraçado, porque eu passei, né, não nessa quantidade, enfim, de peso, mas eu ganhei muito peso no luto da minha irmã. Muito. E eu não me dava conta, como você falou, só que foi ao contrário, eu não me dava conta, eu não me reconhecia, né? Fui ganhando sem perceber, fui me escondendo, fui começando, eu lembro da minha analista falar assim, um dia que eu cheguei com alguma cor, assim, falei assim, nossa, hoje tem cor.
E eu pensando, gente, mas eu sempre gostei de cor. Meu guarda-roupa foi ficando todo preto, enlutado. Verdade. Né? E a gente vai deixando de existir, parece, né? Querendo deixar de existir. É muito difícil. E eu, que sou uma pessoa que reparo muito, eu não tinha nem percebido. Assim, um dia eu olhei e falei, nossa, como a pessoa tá mais magra. Mas assim. E aí ainda teve aquele processo lá que acabei. Aí eu falei, você emagreceu, né, Pri? Aí ela falou, sei lá, 40 quilos. Eu falei, meu Deus! Tipo, eu vejo ela toda quarta. É que eu sou uma pessoa assim, muito reparadora. Nem reparou. Só que assim, até é engraçado porque até o seu Instagram, que era muito mais profissional, e aí começou ela postar foto de espelho e é muito bacana de ver, assim, tipo, a luz da pessoa muda, né? Você sai trazer volta essa a cor vida real né? mesmo, que é o que as pessoas querem ver, inclusive na rede social, né? Mas quando você, claro, a gente está contando uma vitória e parabéns, porque eu acho que precisa de muita força de vontade para chegar onde você chegou. Chegar e continuar, né? Mas essa trajetória toda, ela vem com vários desafios, né? Vamos combinar que não é tão fácil assim, né? Eu não vou romantizar jamais. Então, quantos perrengues, Pri? Qual foi o pior? Não, a verdade, assim, já começa no processo que você tem que fazer para ir, né? Que assim, eu fui na psicóloga e ela falou pra mim, olha, você tem 8 consultas comigo. Se eu perceber que você é impulsiva, não sei o que lá, desconta na comida. Já te ameaçou assim? São 8 consultas. Eu Roberta, não dou sorte que seu IMC tá bom. Sorte que seu IMC é bom, porque você já estava reprovada. Eu olhei e falei, gente, não é possível, cara. Ela não vai. Eu cheguei na minha casa e falei, mãe, eu não vou receber esse laudo da psicóloga, porque eu desconto tudo na comida. Moça, se a gente pagar o dobro. Assim, já vai em outra, então. Eu falei, calma, vamos esperar. Porque se a minha quando eu tenho condição, eu vou fazer. Pé da filha. Minha mãe, então vamos em outra. Falei, não, agora eu quero. Você vê que a mãe estava apostando na sua sanidade mental. Com certeza não, né? Com certeza não. Então já começa antes. Aí no dia da cirurgia eu chorei muito, porque eu saí da minha casa com uma sensação assim, se eu não voltar, sabe? Uma loucura, porque às vezes se a minha pressão subir, se a minha pressão subir na cirurgia, você pensa em um monte de coisas. Eu penso muito nisso, de procedimento estético. Eu falo, gente, você sai boa de casa, vai que você morre pra ficar bonita. Eu saí da minha... A minha mãe falou, Priscila, eu passei mal quando eu vi você chorando. E eu tinha que ficar forte também pra você ir com coragem pra cirurgia. E eu sem coragem de te mandar. É difícil, mas se tivesse indicação, era uma escolha sua, né? Então, é porque a bariátrica com comorbidade não é só, entre aspas, porque dependendo da estética, é muito mais do que a estética. Tô com uma pressão alta, mas, pô, e se der ruim, cara? Eu não vou ver mais minha filha, ou vou ficar numa cama. Você pensa em um monte de coisa. Mas antes de você chegar na bariátrica, você tentou tudo? Tudo, até balão intragástrico. Você botou balão? Coloquei, fiquei 6 meses com balão. Adiantou? Perdi só 10 quilos. Só. Mas pra quem precisava perder 40, gente, era pouco, E né? voltou depois. E voltei, triplo. Né? Triplo, mas já tinha feito tudo, até Ozempic, não sei o quê. É que, assim, na verdade, a obesidade está na cabeça. Fiz muita coisa. E isso é ruim no pós, né? Mais rápida, sabe? Porque eu tava com a pressão. Isso é no pós, né? Porque a obesidade está aqui, e aí pra você segurar o pós... Sim. Com a cabeça de gordo, de comer, porque a gente come com o olho, né? Sim. A gente não come com o estômago. E você tem que estar muito bem psicologicamente pra fazer. Então, isso que eu acho, assim, não é pra qualquer um. Não é uma escolha assim, quero emagrecer, vou fazer bariátrica. Não é. Mas a sua motivação era viver e recuperar a sua vida. Sim. E nem tem que ser, porque é uma você cirurgia. Passa um mês no pós tomando líquido. É muito ruim o pós. É muito tempo, gente. É um mês de líquido. 10 ml, depois sobe pra 30, depois 60. Mas você sentia fome? Não sentia fome. A pergunta que é de uma magra. Mas você tomava, já te enche, assim, sabe? Já te entope, na verdade. Às vezes eu nem conseguia tomar tudo. Tinha uns caldos, umas coisas assim. Aí quando passou pro ovo, meio pastoso, eu fiquei com medo de comer. E aí você comia um teco, você falava, mãe, será que não vai aumentar isso? Ela, calma, acho que vai, nanana. Porque no começo eu fiquei apavorada. Eu falei, cara, se eu comer só isso, eu vou cair dura. Gente, economizou muito, fala a verdade, né? Então, Ainda mais em restaurante, você trata de dividir prato com até hoje, gente, se eu vou, às vezes a cabeça não muda. Põe um prato de comida, consigo. Minha mãe olha e fala assim, ó. Você não sabe, vai né? caber, Por que você colocou? Mas a minha cabeça entende que, ok, cabe. Eu penso na... Vamos comigo, Acho que isso é o mais difícil. Tipo, E como se burla, né? Às vezes eu olho e falo, putz, que vontade de comer aquele bolo.
uma garfada e falou, gente, não dá pra comer. E aí tem as coisas ruins, que é o dumping. Eu tenho muito dumping, com doce, com pão. Eu comer isso, para quem não sabe, dumping é quando você tem uma resposta, né, do sistema nervoso frente a uma ingesta alta. Tem gente que é com carboidrato, tem gente que é com açúcar, tem gente que é com gordura. Depende, eu tenho com tudo isso. Então, assim, se eu como um pedaço de bolo, às vezes eu pergunto pra minha mãe, vale meu dumping? Porque a cabeça quer comer. Mas eu passo mal com açúcar. E aí você tem taquicardia, sudorese. Nossa. É uma sensação de morte. Você começa... Aí eu preciso deitar. Uma eu crise começo de a ficar ansiedade. toda suada, igual uma crise de ansiedade. Eu fico demora meia hora. Meia hora passa. Mas todo mundo sabe assim, quando começa a ficar muito branca, começa a ficar meio mole. Mas com uma quantidade pequena? Né? Sim, um pedacinho de E pão. assim, tava gostoso. Valeu? Eu Aí começa a pesar, gente, vale, né? meu dumping isso. Aí tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, porque não aguenta me ver passando mal, entendeu? Porque eu passo mal mesmo. E não tem o que fazer nesse período? Não, tem que parar, deitar, esperar. Se tiver um ar-condicionado, joga pra cima de mim, que vai passar. E pode dar algum problema? Não pode dar nenhum. Não, é só um mal-estar. A IBA não pode dar. Ainda não deu. Viva. Mas assim, eu não sei se tem alguma consequência futura pra Vamos isso. perguntar pro médico, então, pra continuar a fazer isso? Né? Mas ele fala pra mim que é fisiológico e tem pessoas que não têm. Mas eu tenho. Pode ser que com o tempo isso pare? Pode. Ele diz que eu já diminui muito. No começo eu tinha muito. Tá. Agora eu tenho bem menos. E eu tenho uma amiga que é operada há 5 anos que não tem mais. Como que era a sua relação com, você estava falando de comida, com a comida antes dos lutos? Eu sou de família italiana. Então, na minha família só se reúne em torno da mesa. E se você não comer muito, é falta de respeito. Eu sei, eu tinha uma avó assim, ficava Meu brava. avô, filho, bate palma. Entendeu? Então, assim, sempre foi aquele escândalo, você tem que comer muito e tal. Então, a gente sempre comeu muito. Meu pai era obeso, minha irmã era obesa. Então, tipo assim, minha família toda italiana obesa. Eu sempre fui gordinha. Na adolescência eu era mais magra, mas aí na vida adulta eu fiquei meio que oscilando. Mas você sempre teve prazer em comer, e comia com prazer. Sempre comi de tudo, muito. Sempre comi. E agora, Pra assim, fechar, me vejo... Porque eu tenho que fazer isso, senão elas Porque continuam eu ia até muito. falar, porque hoje eu tô falando, né, que eu ia falar, eu te interrompi. Já nem lembro. Sim, muita gente, Priscila, precisa passar e precisa até de um reforço de quem está passando por isso, esse momento, né? O que você falaria para as pessoas que precisam de um incentivo, como você teve do seu amigo que te colocou? Seja o seu amigo para quem está precisando. quem não tem. Precisa mesmo, né? Não. Eu acho que se você se olha no espelho e não se reconhece, se você se esconde, se você vai num lugar e fica com vontade de ir embora, se você não tá feliz, tá triste com o que você vê, e se você não tá bem de saúde, você precisa buscar ajuda, seja lá E é do menos para mais, ajuda, né? eu acho que o mais importante é você buscar alguém, sabe? Buscar ajuda, uma nutricionista, um médico, uma academia, alguma coisa. Você precisa sair daquela inércia, porque a gente fica muito tempo naquela inércia. Você passou faz parte do processo, né? Você não precisava ir direto para E não necessariamente o que fez sentido para você faz sentido para outra pessoa. E não necessariamente no teu processo, né? Nessa questão de saúde, todo mundo que tem, enfim, eu sei que a obesidade já entra como doença, mas que tem sobrepeso que não se sente bem, né? Que você falou. Então, mas ela com hipertensão, com tudo, com comorbidade, é tipo um mega alerta de tem que parar. Mas essa outra parte, né, social, de como você se vê. A obesidade é uma doença, né? Então, é uma doença crônica. E assim, isso é uma coisa, eu tenho uma amiga que é obesóloga, que eu nem sabia que existia. Eu não sabia que existe. Posso até chamar ela. Ela é uma ex-obesa, enfim, acho que ela pesava, sei lá, muitos quilos, mas ela fez bariátrica. Mas ela hoje em dia, um dia eu encontrei, eu falei, meu Deus, tá desnutrida. E ela ficou brava, ela falou, não, eu nunca estive tão saudável. Eu falei, não, eu tava só brincando. Mas ela falou, a obesidade é doença, e as pessoas, e é doença crônica, é pra sempre. Tipo TDAH, TEA, não vão te tirar esse diagnóstico, porque o que te levou a isso, você pode voltar em algum momento. E aí você tem que estar muito bem, com a cabeça muito boa. E você precisa sempre estar em alerta, e sempre.
Então, eu acho que a alimentação, eu falo isso em todas as consultas de introdução alimentar, a importância da alimentação, de parar de empurrar comida, de obrigar a comer, porque a gente acaba tirando, come pra mamãe ficar feliz, gente, já música, come pra mamãe ficar feliz. A pessoa não tem que comer pra te deixar feliz, a pessoa tem que comer pra ser saciado. E a gente desconta. A nutricionista falava pra mim, você quer comer doce à noite? Você não quer comer doce à noite, você tá cansada, você precisa dormir. Energia. Identificar o que é. Priscila, parabéns. Que você continue esse seu processo aí. Não só bom para você, mas bom para quem está no seu entorno e também como exemplo para todo mundo que está te vendo. Parabéns, meu sucesso. Obrigada, Maite. Obrigada, Júlia. Viu como eu me comportei? Obrigada, gente. Obrigada a você que nos acompanhou. O Entre Laços e Nós fica por aqui. Até o próximo episódio. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!